Vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Santa Biblia Do Evangelho de São Lucas. en el Evangelio de San Lucas, Capítulo 3, en el capítulo 3, verso 21 versículo 21 e 22. y 22, Para nossa meditação, para nuestra meditación, para Deus preparar para que Dios prepare todos os novos a todos convertidos los nuevos convertidos, para cumprirem para que cumplan a justiça la justicia. de Deus. Aleluia. Vamos, ouvintes, Vamos, oyentes, abrir a sua Santa Bíblia abrir su Santa Biblia do Evangelho de São en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, en el capítulo 3, verso 21 versículo 21 e 22. y 22. Recite conosco, ouvintes. Recite con nosotros, oyentes, Você vai receber a y bênção. usted va a recibir la bendición. Você não se recitar conosco o texto sagrado, ouvintes, Si usted no recitare con nosotros el vai pasaje perder a sagrado, bênção. va a perder la bendición. Esta palavra é uma La bênção palabra es una bendición para curar nossa enfermidade, para sanar nuestras enfermedades, resolver o nosso problema. solucionar nuestros problemas. Vamos, igreja, também Vamos también, iglesia, recitar com toda a nossa a voz recitar con toda nuestra voz esses dois lindos versículos dos bonitos versos de São Lucas, de San Lucas, capítulo 3, capítulo 3, verso 21 versículo 21 e 22. y 22. O batismo El bautismo de Jesus. Aleluia. E aconteceu que todo mundo tem que recitar para receber a Todo bênção. el mundo tiene que recitar para recibir la bendición. E aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Grita: meu Deus, ilumina-nos agora sobre o mistério do cumprimento da tua justiça, para que todo mundo decidam cumprir a tua justiça. Domingo agora, no horário das 9 da manhã e das 2 da tarde. Abençoa, meu Deus, todos que já deram nome para se batizarem como o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. Aleluia. Amém. Podeis assentar, amada igreja, Puede sentarse, amada iglesia, em nome do Senhor. en el nombre del Señor. Querida igreja Querida iglesia e milhões de y ouvintes, millones de oyentes, que nós encontramos aquí encontramos nosotros sobre o batismo acerca del bautismo de nosso Senhor Jesus de Cristo. nuestro Señor Jesucristo. Ele, João Batista, Y Juan el Bautista pregava o batismo de arrependimento, predicaba el bautismo de dizendo arrepentimiento, ao povo que se arrependesse dos seus pecados, diciéndole al pueblo que se arrepintiera de sus isto é, que pecados, abandonasse os seus quiere pecados decir que abandonara sus pecados, e fossem batizados fueron bautizados para cumprimento para cumplimiento da justiça de Deus. de la justicia de Dios.
E nosso Senhor Jesus Cristo, Y nuestro Señor Jesucristo, também já com quase 30 anos de idade, también con casi 30 años de edad, tinha que começar o seu ministério tenía que empezar su ministerio para o qual ele veio neste mundo. por el cual él vino a este mundo. Porque naquela época, Porque en aquella época os jovens eram emancipados los jóvenes eran com emancipados 30 anos, con 30 años, segundo a lei judaica. conforme a la ley judaica. E nosso Jesus, com quase 30 anos, Nuestro Señor Jesús, con casi 30 se años, dirigiu para o Rio Jordão, dirigió al río Jordán, onde João Batista donde Juan el Bautista estava batizando. estaba bautizando. João Batista, quando viu Y Jesus, Juan el Bautista, cuando le vio a ei, que Jesús, lindo, ¡oh, qué bonito! ele ergueu a voz e disse: Él levantó la voz y dijo: Eis o Cordeiro de Deus, ¡he aquí el Cordero de Dios! eis o Cordeiro de Deus, ¡He aquí el Cordero de Dios que tira o pecado do mundo. João Batista Juan el Bautista já estava ali sendo usado pelo Espírito Santo ya estaba siendo usado por el Espíritu no Santo dom de profecia, en el don de profecía, profetizando profetizando o sacrifício el sacrificio que Jesus ia que Jesús iba a fazer na cruz do Calvário hacer en la cruz del para Calvario perdão dos nossos para pecados perdón de nuestros e pecados salvação da nossa alma. y salvación de nuestra alma. E quando Jesus aproximou de Y João, cuando Jesús se acercó a Juan, pedindo o batismo ao profeta João Batista, pidiendo el bautismo a Juan el Bautista, João Batista disse: Senhor, Juan el Bautista le dice: eu Señor, que necessito yo que necesito de ser batizado pelo Senhor, de ser bautizado por e el o Senhor Señor, vem a y mim. el Señor viene hasta mí. Jesus deixa por um pouco João, Jesús le dice: deja por un poco, Juan, porque importa-nos porque nos a importa cumprirmos cumplir toda a justiça do toda la Pai. justicia del Padre. Então João Entonces Juan se decidiu batizar. se decidió bautizar E dentro das águas, y dentro de las aguas, ali do Rio Jordão, allí en el río Jordán, onde João batizava, donde Juan eram bautizaba, águas correntes, eran aguas corrientes, não era água parada, no era agua estancada, não era tanque, no era estanque, não era piscina. no era pileta, Já que havia muitos tanques ya abençoados, que habían muchos estanques bendecidos, nos dias que Jesus en los días en que Jesús pregava a palavra, predicaba la palabra, que ele andava pelas cidades e que vizinhas él andaba por las ciudades y e pelo vecinas país da Palestina. y por la Palestina. E ali, meus irmãos, Y allí, mis hermanos, então quando Jesus e João desceram as águas entonces cuando batismais, Jesús y Juan descendieron a las aguas, quando João mergulhou o Senhor Jesus, cuando Juan mergulhó al Señor emergindo nas águas, y emergiendo en las aguas, em nome do Pai, do Filho e do en el Espírito nombre del Santo. Padre, del Ei, Espíritu Santo. maravilha! Oh, maravilla. E Jesus saindo das águas, Jesús saliendo de las aguas, algo sobrenatural algo sobrenatural Aconteció. ocurrió. e aquela multidão estava Y ali, aquella multitud que estaba allí, atônita atónita do que estava acontecendo. de lo que estaba Era ocurriendo. poder Era un sobrenatural. poder sobrenatural. E os crentes batizados com o Espírito Gente Santo bautizado con el Espíritu Santo. já falavam línguas Hablaban estranhas. en lenguas. O que acontece nos batismos na igreja é Deus e amor. Lo que ocurre en los bautismos de la iglesia Dios es amor. É um poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural Que os crentes não se contêm. que los creyentes no se E contienen. muitos irmãos que mesmo Y até muchos hermanos que mismo são carregados até as águas batismais son cargados hasta las aguas devido à bautismales paralisia, por motivo de la parálisis outras y enfermidades otras enfermedades que não deixam andar. que no le dejan caminar. E ao serem batizados Ser bautizados em nome do Pai, en nombre del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito Santo, del Espíritu Santo, sendo emergido nas águas, siendo emergidos como Jesus foi, como lo fue Jesús, ao sair das al águas, salir de las aguas, sai andando, salen caminando, sai curado da paralisia, salen sanados de la sai parálisis, curado da cegueira, salen sanados de la ceguera, da mudez, da surdez de la surdez, e tantas outras otras enfermidades. enfermedades. Isso que é poder, hein, igreja? Mas
quero meditar um pouco mais Pero quiero meditar un poco más sobre o tipo de batismo respecto del bautismo que Jesus se submeteu. que Jesús se sometió. Não foi em batismo em tanques, No fue bautismo en no estanques, tanque de en el Betesda, estanque de Bethesda, nem no tanque de ni Siloé, en el estanque de Siloé. mas foi no Rio Jordão, Fue en el río Jordán para cumprir a justiça de para Deus. cumplir la justicia de Dios. E assim quem se batiza Y quien se bautiza, está cumprindo a justiça de Deus, cumpliendo la justicia de e Dios, Deus o y justifica Dios le justifica como perdoados, como perdonados, lavado no sangue de lavados en Jesus, la sangre de Jesús, com salvação con salvación e vida y eterna, vida eterna, garantida por garantizada Deus, por Dios, por Jesus, por Jesús, no reino celestial. en el reino É tremendo. celestial. Es tremendo. O batismo da igreja Deus e Amor Como en la iglesia de Dios es amor, é de admirar. es de O que admirarse. acontece na vida das pessoas Ocurre en la vida de las personas novas convertidas nuevas convertidas, e se sentem tão transformados tan transformados que parece que não estão aqui nesta que vida. parece que no están en esta vida. É Sí. tremendo. Es tremendo, É tremendo. es tremendo. Você vai ver meu irmão novo convertido Que va a ver mi hermano que nuevo já abandonou convertido, os vícios, ya ha abandonado los vicios, já abandonou o ya mundo, abandonó el mundo, as coisas que o mundo oferece, que el mundo ofrece, já abandonou as concupiscências do mundo. ya ha abandonado las concupiscencias del mundo. Note a hora que você descer as águas Es batismais. el momento que desciende las aguas bautismales. Isto é, só você chegar Así que solo usted llegar no local do al batismo, lugar del bautismo, note a ve la diferença diferencia. que Deus faz acontecer Dios hace ocurrir no teu corpo mortal. en su cuerpo mortal, Vai sentir algo que você nunca sentiu até que hoje. nunca sentido hasta el día de hoy. É porque o batismo é verdadeiro, Porque el bautismo es verdadero, é real. es real. Outros tipos de batismo é falso. Clase de bautismos es falso. Batismo em piscina é falso. Bautismo en pileta es falso. Batismo em tanque é falso. Bautismo en estanque es falso. Batismo derramando água Bautismo. na cabeça é falso. Derramando agua en la cabeza es falso. Mas em águas correntes, Pero de aguas corrientes, em águas en aguas vivas, vivas, em nome do Pai, em nome do Padre, do Filho e do Espírito del Santo, Hijo y del Espíritu é Santo, que Jesus nos ensinou. Eu necessito para mim me batizar, missionário. ¿Qué necesito para bautizarme? Mis Primeiro aceitar a Primeramente Jesus. aceptar a Jesús. Se não aceitar Jesus, No aceptar a Jesús, não adianta no batizar. adelanta bautizarse. Não vai acontecer nada na tua vida. Nada en tu vida. Antes vai piorar. Antes se va a empeorar. Você está burlando do Senhor. Se está burlando del Está Señor. brincando com o teu Está Senhor. jugando con el É verdade. La verdad, Tem que estar liberto dos que vícios, está liberado de los das vicios, concupiscências do mundo. licencias del mundo. Agora vivendo uma vida consagrada Ahora viviendo una vida no consagrada, corpo, alma e espírito cuerpo en el alma, en el espíritu, para Deus para Dios, trabalhar no teu coração, trabajar en tu corazón, para Deus estar em tua para vida. Dios estar en tu vida. E aí a coisa muda. Y ahí el asunto Eu tenho essa cambia. experiência Yo própria. tengo esa experiencia propia. Quando eu aceitei Cuando Jesus, acepté a Jesús, naquele tempo nós tínhamos que receber en ensinamento aquella época teníamos que recibir la enseñanza 6 meses 6 meses para cumprir a justiça de para cumplir Deus. la justicia de Dios. E eu estava contando os Yo dias, estaba contando los días, as semanas, las semanas, as horas las horas do meu batismo. de mi bautismo. Eu então, meu Senhor, fazia muita vigília. Entonces mis hermanos hacían mucha No vigilia. domingo da vigília, Los domingos de la vigilia, eu passei a vigília. pasé a la E vigilia. da vigília já fui direto para La vigilia me fui directo o rio de águas correntes, para el río de aguas corrientes para cumprir a justiça de para Deus. cumplir la justicia Fui o de Dios. primeiro que cheguei lá. Fui el primero que llegué allá. Estava cantando lá Estaba cantando allá para o meu Deus. para mi Dios. Depois começaram a chegar alguns irmãos, Empezaron a llegar algunos hermanos. mas eu fui o primeiro, Yo fui el primero porque eu tinha uma sede que tenía una sed de cumprir a justiça de cumplir Deus. la justicia de Dios. Pode louvar a Deus, como não? Voy a alabar a Dios. Eu sentindo um fogo gostoso aqui, Un igreja. fuego É o fogo do Espírito Santo fuego de del Deus. Espíritu. Vocês já estão sendo contagiados por o mesmo fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, Hermanos, é lindo demais cumprir a justiça de bonito por Deus. demás cumplir la justicia de Dios. Quando Jesus se batizou, Cuando Jesús se bautizó, algo aconteceu
Algo que ocurrió nunca tinha acontecido até aquele que dia. nunca había ocurrido hasta aquel día. E depois daquele dia do batismo de El Jesus, día del bautismo de Jesús, daquele momento, o batismo de nosso el momento Salvador, del bautismo de nuestro Salvador, não aconteceu outra coisa no semelhante. ocurrió otra cosa semejante. Diz o texto sagrado Dice el pasaje sagrado que o Senhor que el Jesus, Señor Jesús, sair das águas al salir de batismais, las aguas bautismales, orou ao Pai, oró al Padre, e ele orando ao y Pai, él orando al Padre, o céu se abriu. el cielo se abrió. Aleluia, glória. E o Espírito Santo de Deus Y el Espíritu Santo de Dios desceu para aquela abertura dos céus descendió por aquella abertura del cielo em forma corpórea de uma pomba. forma corporal de una paloma. O Espírito Santo não é uma pomba, não. El Espíritu Santo no es una Ele é paloma, uma no. pessoa real, Una persona real, distinta e verdadeira, diferente y verdadera, quanto o nosso Deus en cuanto a nuestro e o Dios nosso y a Jesus. nuestro Jesús. Mas, com seu poder divino, Pero con su poder divino, ele tem poder de transformar Él tiene poder de transformar não só em uma no pomba. solo en una paloma. Nós vemos a Bíblia mostrando Vemos la Biblia mostrando que ele se manifestou que Él se manifestó em vento viento tempestuoso tempestuoso no dia do el Pentecostes. día del Pentecostés. Ele se manifestou ali em línguas de Él fogo se manifestó allí en lenguas de que fuego repartia sobre cada irmão que repartía sobre cada hermano e se manifestou nas línguas y estranhas. se manifestó en las lenguas extrañas. Então, quando o Espírito, estamos falando de língua estranha, Cuando hablamos de lengua pelo extraña, Espírito por Santo, el Espíritu Santo, o Espírito el Santo Espíritu Santo se manifestando manifestándose em nossa vida. Por isso que gostaria Por eso es que me que gustaría todos os irmãos, as todos los irmãs, hermanos y las hermanas recebessem o batismo com fogo e com o Espírito Santo, miran el bautismo con fuego y con Espíritu para Santo, que a hora que você orar, para que el momento que usted o ore, Espírito Santo fala línguas estranhas, hable lenguas extrañas, na tua boca, na tua voz, boca en tu voz, para você saber para que usted sepa que é o Espírito el Santo Espíritu Santo se manifestando em tua vida manifestándose en tu para vida operar milagros, sinais, señales, prodígios prodigios e maravilhas. E hoje já teve o batismo com o Espírito Santo aqui, hoje ou não ¿Y teve? hoy ya hubo bautismo con el Espíritu Santo o no hubo? Teve ou não? São todos cultos, meus irmãos, Todos los cultos, mis hermanos, não só aqui na sede mundial, aquí en la sede mundial, mas em todas as nossas igrejas do Brasil en nuestras iglesias de Brasil, e de todos os continentes do todos mundo. los continentes del mundo. Antes do culto, Antes del culto, é tirado uma hora es antes, sacado una hora antes, uma hora mais cedo, una hora más temprano. para quê? ¿Para qué? Para receberem Para recibir o batismo com fogo el bautismo con e fuego com o y Espírito con el Santo. Espíritu Santo. Porque o irmão, a irmã que não fala línguas El estranhas, hermano y la hermana que no habla lenguas não é extrañas, batizado com o Espírito Santo e bautizado com con el Espíritu fogo, Santo y con fuego, ele não sabe él no sabe quando o Espírito Santo está sobre ele cuando ou el Espíritu não. Santo está sobre él o no, Porque ele não tem nenhum sinal porque él no tiene ninguna do señal Espírito del Santo Espíritu nele. Santo en él. O sinal do Espírito Santo em nós Señal del Espíritu Santo en é nosotros. a línguas estranhas. E não é difícil receber esta promessa. No es difícil recibir esta promesa. Jesus diz esta promessa em respeito a Esta vós, promesa en respecto a aos vosotros, que estão longe, a los que están lejos, e a tantos quanto o Senhor nosso y a todos Deus cuantos el Señor o nos chamar. o llamare. Todos os crentes foram chamados por Todos los Deus creyentes fueron llamados e por teus Dios. crentes fiéis. Eso quiere decir los creyentes fieles. Mas Pero não busca o batismo no buscan el bautismo porque não crê. porque no creen. Não sabe o valor extraordinário Saben el valor que o extraordinario Espírito Santo em teu corpo. del Espíritu Santo en tu cuerpo. Ele causa, meus Él irmãos, provoca, mis hermanos, uma reação tão grande una reacción tan grande contra o pecado, contra el pecado, contra o mundo, contra el mundo, contra as trevas. contra las Ele tinieblas. causa uma revolta tão grande Provoca una revuelta tan contra os grande. demônios. É verdade. Es la verdad. Pode louvar a Deus comigo. Então, irmãos e irmãs que vão se batizar domingo, Los hermanos y hermanas que se van a bautizar domingo, vamos buscar o Espírito Santo esta semana ainda. en esta semana aún.
é fazer vigília hacer vigilias para receber esta promessa para recibir esta que diz a promesa respeito de você, que dice a respecto de usted, aos que estão a los longe de lejos, e a tantos quanto Jesus chamar todos cuantos el Señor Jesús llamare para o Evangelho do Reino. para el Evangelio del Ei, Reino. que lindo! ¡Qué bonito! Não é difícil não Es difícil, receber. no recibir. Eu com uma semana de crente, Yo con una semana de creyente, Jesus me batizou Jesús me bautizó com fogo con fuego e com Espírito con Santo. Espíritu Santo. Jesus Jesús batiza cada irmão, a cada bautiza irmã a cada hermano y a cada hermana com fogo e com Espírito y Santo, con Espíritu Santo, segundo a sinceridade conforme la do sinceridad seu coração su corazón para com Deus. para con Dios. É só ser sincero, Que solo ser sincero, mostrar fidelidade ao mostrar Senhor fidelidad al e Señor. Jesus te batiza Jesús te bautiza com fogo e com Espírito Santo. fuego con Espíritu Santo. Mas aí está um grande sinal. Pero ahí está una gran señal. Espírito Santo se transformou em El pomba. Santo se transformó en paloma. Na hora que Jesus saiu, En el momento que Jesús salió após o batismo no Rio del Jordão, bautismo en el río Jordán, o céu se abriu el cielo se abrió e o Espírito Santo desceu. y el Espíritu Santo descendió. E se ouviu uma voz no céu Y oyó una voz del cielo exclamando e dizendo: clamando y diciendo: Este é meu filho amado, este es mi hijo amado, em quem eu tenho en quien tengo prazer. Escutaste, irmãos, irmãs novos crentes? ¿Escuchaste, hermanos, hermanas creyentes? Jesus tem prazer. Jesús tiene placer. Deus tem prazer Dios tiene placer na vida daquele irmão, en irmã, aquel hermano, de aquella que se hermana, batiza em águas correntes, en aguas corrientes, como Jesus se como batizou. Jesús se bautizó. E neste domingo eu batizo no Jordão de En Jesus. este domingo el bautismo en el Você diz, um missionário, fui batizado no Pero tanque. usted dice, misionero fue bautizado en estanque. O pastor diz que o batismo é válido da mesma maneira. El pastor dice que el bautismo es válido de la misma forma. Eu quero que esse pastor me prove na Bíblia Creo que ese pastor me pruebe por la que Biblia. existe batismo em tanque. Existe bautismo en estanque. Esses pregadores, eu quero que eles me provem que é batismo Esos predicadores quiero que em me piscina, muestren no tanque, esos bautismos de ou derramando água na cabeça. o derramando agua en la E eu vou provar para vocês, Yo voy a probar pastores a ustedes, falsos, falsos profetas, falsos profetas, que só existe batismo em águas correntes. bautismo en aguas E corrientes. águas vivas, um só tipo de batismo. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Qualquer falso profeta que vir, Cualquier falso é ter profeta que conosco, viene pode vir. a estar con nosotros puede venir. Se você encontrar na Bíblia, Se encuentra en la Biblia. seu batismo em piscina e tanque, Si el bautismo en pileta eu o dou a en minha estanque, mão à palmatória. Mas se você não encontrar, pero si não usted me no mostrar na Bíblia, si usted no me muestra en la Biblia batismo em tanque e piscina, el bautismo en estanque, eu vou mostrar para você batismo em águas le correntes. voy a mostrar a ustedes el E bautismo você tem que se en aguas batizar corrientes, y usted se tiene que como Jesus se batizou também. Em águas correntes, Rio Jordão. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus, segue ao seu lado. No caminho estreito, a porta é também. Por esta pronto, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu vamos morar. Ao findar a luta, lá no céu vamos morar. Ao ouvir o brado, este Jesus vem. Vem-se preparado pra ficar bem. Ao da tua rua, traga tua luz. Canta os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Esta perto, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu vamos entrar. Ao findar a luta, lá no céu vamos entrar. Amém.
Todo mundo quer entrar no céu. Todo el mundo quiere entrar en el cielo. Eu também. Yo también. Mas é necessário, então, Pero es preciso entonces se batizar. bautizarse. No Evangelho de São Marcos, En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, capítulo 16, verso versículo 15. 15. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Pero el que no creyere será É condenado. o verso 16. Es el verso 16. É capítulo 16, né? Verso 16 de São Marcos. Quem crer e for batizado será El salvo. que creyere y fuere bautizado será Quem não salvo. crê, El que no cree, quem são os que não crêem? ¿quiénes son los que no creen? Não se batizam em águas Los que no se correntes. bautizan en aguas corrientes. Eles não creem que é o batismo verdadeiro. No creen que es el bautismo O verdadero. dia que o irmão ou a irmã descobrir El día que el hermano o la hermana descubra que o batismo em águas correntes é o que verdadeiro, en aguas corrientes es el verdadero, a qualquer preço ou qualquer custo, precio a cualquier costo, você vai desafiar a tua igreja va a desafiar mundana tu iglesia mundana. e vai cumprir a justiça de Deus, meu querido irmão. De Dios, mi querido hermano. Minha irmã. Sí, mi hermana. O dia que Deus te mostrar claramente El día que Dios te muestre con que o claridad único batismo verdadeiro em águas correntes, es verdadero en aguas corrientes, a minha irmã vai desafiar mi hermana va a desafiar sua igreja su mundana iglesia mundana. e vai abandonar os seus pecados Los também pecados también. e vai cumprir a justiça de Deus La justicia de Dios e ser transformada. y ser transformada. Quem cumpre a justiça de Deus é justificado por De Deus. Dios es justificada por Dios. Lá vem cumprimento da justiça de Deus. Que es cumplimiento de la justicia de É Dios. uma perfeição tremenda. Una perfección tremenda. É um revestimento de Jesus Cristo. Revestimiento de Jesucristo. Diz mais a Bíblia que além de ser um Dice revestimento más la de Biblia, que más Jesus, allá de ser un revestimiento o de Jesús, batismo em águas el correntes bautismo en aguas corrientes é também también es um novo nascimento, un nuevo nacimiento, um novo homem, un nuevo hombre, uma nova mulher, una nueva mujer, uma nova criatura una nueva criatura vivendo viviendo em novidade en novedad de vida. de vida, Vida nova. vida nueva. Todo mundo gosta de coisas A todo novas. el mundo le gusta de las cosas nuevas. Ninguém gosta de roupa velha, A nadie le gusta sapato de velho. ropa vieja, zapatos viejos. Ficou velho, já compra outro. Cuando está viejo ya se E compra otro. diz a palavra que Jesus, eis que eu faço nova Y dice la palabra que dice Jesús, todas as coisas em tua vida. Deus abençoe. Já desceste as águas, faça tudo bem. Tens ainda amada no teu coração. Vocês batizados, como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. No caminho estreito, a porta é aberta. Esta porta não demores, no portal da vida. Ao cuidar as obras, lá no céu da terra. Ao cuidar a lida, ao ouvir o brado, estes versos vêm, vem-se preparado pra voltar e vem. Ao ver tua roupa, clara tua luz, cantar remidos. No caminho estreito, a porta também. Tudo está pronto, não demores, vem. Ao portal da vida, isso acharás. Ao cuidar a vida, ao cuidar as obras. Amém. Eu creio que até aquele ouvintes que não é crente yo creo que hasta aquellos oyentes que no son creyentes se decidiram se que batizar. han decidido bautizarse, Mas tem que aceitar Jesus agora, pero ouvintes. tienen que aceptar a Jesús ahora, Você vai oyentes. cumprir a justiça de Deus. Va a cumplir la justicia de Aí Dios. você não será mais aquele velho No homem será más aquel viejo hombre cheio de câncer, lleno de cáncer, de AIDS, é terrível, es terrible, cheio de enfermidades incuráveis, enfermedades incurables, cheio de problema, de luta e tribulação. problemas, luchas y Você tribulaciones. vai ser um novo homem, Va a ser un nuevo hombre, porque aí porque
Porque allí você vai entregar os teus va a problemas, entregar sus problemas, teus negócios, sus asuntos, para Jesus cuidar dele. para que Jesús los cuide. E como Jesus cuida bem dos nossos negócios. Jesús cuida bien de nuestros Os negocios. ouvintes, Entonces, quando oyentes, nós queremos cuidar dos nossos negócios, queremos cuidar de nuestros só negocios. temos prejuízos. Solo tenemos prejuicios. Mas quando aceitamos a Pero Jesus, cuando aceptamos a Jesús, de cuidar do nosso negócio, cuidar de nuestros negocios, só temos lucros, solo tenemos lucro, principalmente principalmente espiritual. Ouvintes, oyentes. quando a nossa vida espiritual vai bem, Cuando nuestra vida espiritual va bien, tudo é mil maravilhas. todo es mil maravillas. Nós vivemos alegres, felizes, Vivimos alegres, felices. e o Senhor toma conta do nosso El negócio, Señor toma cuenta de e nuestros tudo negocios. dá certo. Todo está bien. É um pastor, Hay un pastor, esquece o nome dele. ahora me olvido de su Quando nombre. fundamos a Igreja Deus e Amor, Fundamos las iglesias Dios es Amor. eu ainda era solteiro. Aún era soltero. Que eu fundei esta igreja, eu era solteiro ainda. Esta iglesia era soltero aún. Fugi da pastora, era solteiro ainda. Cuando fui ungido a pastor, era E esse soltero. pastor de outro ministério Pastor de otro ministerio. era um senhor já bastante de idade, Era un señor de experiente, bastante edad, de talvez uns experiencia, 55, 60 anos. 55, 60 años. E ele dizia para minha Y mãe: él le decía a mi madre: Ó, irmã Anália. oh, hermana Analia. Minha saudosa mamãe chamava-se Anália. Ó, irmã Anália. Oh, hermana Analia. Por quê? Porque Eu luto tanto yo lucho tanto, e a minha igreja não mi cresce. iglesia no crece. Nada dá certo. Nada da bien, Tudo dá errado. todo está erróneo. O por que será, irmã Anália? ¿Por qué será, hermana E Analia? tudo que o seu filho Davi, nosso irmão pastor Davi faz, Todo lo que su hijo David, dá certo. Pastor David hace, da bien. Por quê? ¿Por qué? Então o próprio pastor notou a diferença. El mismo pastor notó la diferencia. Então, irmãos e ouvintes, Entonces, hermanos, essa é a grande verdade. es la gran verdad. Quando nós entregamos a Deus Cuando nosotros entregamos os a Dios nossos negócios, nuestros negocios, seja da obra, sea de la obra, seja sobre a salvação das sea almas, sobre la salvación de las para almas, Deus fazer a obra em nosso lugar, haga la obra en nuestro lugar, que nós não temos capacidade, tenemos capacidad somos indignos de fazer a obra de de Deus hacer la obra de Dios como ela deve ser feita. como ella debe de ser hecha. Então, quando entregamos para Deus fazer a sua obra, Pedimos a Dios para que haga la obra, a coisa vai, el asunto a coisa corre, corre, a coisa sobe. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Porque era aquela igreja, irmão, que porque era aquella iglesia, não hermano, obedecia muito a doutrina de obedecía Deus, mucho la doctrina de a Dios, igreja desse pastor. de Então, ese pastor. as coisas davam erradas. Entonces las cosas daban erróneas. Assim a vida do irmão, da irmã também. Y la vida del hermano y la hermana también. Que não vai bem com Deus, No va bien con Dios. não entregou a sua vida para Deus cuidar de você. Que Dios le cuide a usted. Jeremias dizia: Eu sou uma criança, Senhor. Decía, soy un niño, Señor. Olha aí, Mire ahí, se é uma criança, precisa que alguém cuide dele. un niño necesita que alguien le cuide. É verdade. Es la verdad. Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, Jeremias se tornou um grande profeta de Deus. volvió un gran profeta de Dios. Tremendo. Tremendo. É que Deus usou Se poderosamente usó poderosamente para administrar o povo de Deus para naquela administrar el época, pueblo de Dios en aquella o povo de época, Israel. el pueblo de Israel. Enfim, En fin, entrega a tua vida a Deus. entrega tu vida a Dios. Como entregar? ¿Cómo entregar Aceitando a Jesus agora. a Jesús ahora? Aonde está nos ¿Dónde escutando? nos está escuchando? Eu estou aqui na Europa, na Ah, Ásia, Oceania, na África. Oceania, África. Não importa. No importa. Onde você está. ¿Dónde usted está? Deus está te vendo aí. Está viendo allí. E Deus escolhe cada um de nós Dije a cada uno de nosotros, segundo a sinceridade conforme la dos sinceridad nossos de corações nuestros corazones, para com Ele. Jesus diz. dice Jesús. Jesus diz: Dice Jesús, não foi vós que me escolhestes, dice vosotros que me mas eu escolhi a vós. os elegí a E vosotros vós nomeeis y os para que nombréis, vós e des para que fruto, os vayáis y deis e o fruto. vosso fruto permaneça. Vuestro fruto permanezca Para siempre. para siempre. Então, os ouvintes que aceitarem a Jesus A agora, Jesús ahora, porque Jesus te escolhendo, porque Jesús está aleluia,
Talvez você é uma família grande sea aí. una familia grande, Talvez só você vai aceitar Jesus. usted va a aceptar a Jesús, Porque Jesus está te escolhendo que Jesús te está eligiendo. segundo a sinceridade do teu coração. La sinceridad de tu corazón. Não importa onde está nosso No ouvido. importa dónde nos está escuchando. Se você é sincero, Si usted es sincero, fiel fiel, e quer ser salvo, quiere ser salvo, Jesus escolhe você segundo a sinceridade elige a usted do teu coração. tu corazón. É lindo demais Bonito por demás. quando Jesus nos chama. Cuando Jesús nos Não llama, vós não me escolhesse, mas eu escolhi a vós. mas yo os elegí a vosotros. Então quem aceita Jesus com sinceridade, Con sinceridad, é Jesus que escolheu este que homem. eligió a este hombre, É Jesus que escolheu esta mulher que eligió a esta mujer, para ser um novo homem, uma nova mulher, una nueva mujer, vivendo em novidade de viviendo en vida novedad de vida. e tudo dando certo em sua vida. É tremendo, irmãos. Tremendo, hermanos. Eu fico maravilhado. Me quedo maravillado. Pode louvar a Deus, como não? Às vezes surgem certos problemas na obra, A veces surgen ciertos problemas en e la obra, até em outros países do y mundo. hasta en otros países del mundo, Muitos obreiros ficam apavorados que muchos obreros se quedan e ligam apavorados. e diz: como é que eu faço agora? ¿Y cómo hago Não ahora? tem escape, não tem saída. Escapatoria ni salida. Eu não tenho documento aqui do país. No documento aqui do país. Ei, meu Deus. Oh, mi Dios. E no fim dá tudo Al certo. final da todo Ele cierto, acaba imigrando no país. termina migrando del E país. tantos outros problemas Tantos otros problemas que surgem surgem em outros países. en otros países. Nós lá em outros países somos En otros estrangeiros. países somos extranjeros. E tudo dá certo. Todo da cierto. Tudo acaba se resolvendo Todo se termina resolviendo da melhor de maneira. la mejor forma. É Deus. Es Dios. Quando Deus levanta um ministério é assim. Dios levanta un ministerio, eso así. Nós entregamos tudo na mão dele. Entregamos todo en su mano. Vamos lá, aqui também, ouvintes. Aquí también, oyentes. Nós vamos fazer um apelo aqui também. La invitación aquí también. Todo mundo que foi escolhido por Jesus hoje Elegido por Jesús hoy, vai vir à frente. va a venir adelante. Aqueles que não forem escolhidos por Jesus Fueron elegidos por Jesús, vai resistir este chamado. resistir este llamado. Vamos lá, irmãs Vamos católicas. allá, hermanas católicas, Vamos lá, irmãos católicos. allá, hermanos católicos, Todos que não são crentes. todos los que no son creyentes. Que Jesus está te chamando agora. Te está llamando ahora. Jesus está te escolhendo. Jesús te está eligiendo. Não tem o que escolher. Ver lo que es elegir. É limpar. Es limpiar, É purificar. purificar. Todo mundo Todo el mundo. que tem certeza que Jesus está te escolhendo Idea que Jesús te está eligiendo. para ser uma vida abençoada, Una vida bendecida. ser um novo homem Un abençoado, hombre bendecido. uma nova mulher Una abençoada. mujer bendecida. Fique em pé em nome de Para Jesus. el nombre de Jesús. Todos que não são Todos los crentes. que no son creyentes. E aqueles irmãos e irmãs também, Hermanos y hermanas de también. outros ministérios, Ministerios que sabem que Jesus está te escolhendo que Jesús te está eligiendo para que vás e desfruto, que vayáis y que teu fruto permaneça fruto permanezca para sempre. para siempre. Fique em pé, irmãos de outros ministérios, Hermanos de otros de outras ministerios, de igrejas. otras iglesias. Não se acanhe lá nas arquibancadas também. En las tribunas también. Essa multidão lá, vamos lá. Vamos allá. Fique em pé também. Parados también. Jesus está te escolhendo Jesús te está eligiendo segundo a sinceridade conforme la do sinceridad teu coração. de tu corazón. Aí pessoas já vindo à frente, tá Las vendo? personas viniendo adelante. Jesus escolhendo. Sí, es Jesús eligiendo Segundo a sinceridade conforme la sinceridad dos seus de corações. sus corazones. Todo mundo que está em pé, Todo el mundo que está parado. vem à frente em nome de Jesus Cristo, Jesucristo, para Deus te eleger para Dios elegirte. um novo homem, uma nova mulher, Un nuevo hombre, una nueva vivendo em novidade de novedad vida. de vida. É o Senhor quem nos elege. Elige. Que lindo, que lindo! Bonito, qué bonito. Os irmãos do outro ministério, vem à frente também. Vengan adelante también. Não adianta resistir à palavra de Deus, meu irmão. Palabra de Dios, mi hermano. Você está numa igreja que não tem Deus. Dice que no tiene Por isso está cheio de doença, cheio de luta e tribulação. de lucha, de Você tribulación. está no velho homem. Usted está en el viejo O hombre. velho homem tem saúde. El nuevo hombre tiene salud. Tem saúde. Para dar e vender. A nova mulher tem La saúde. nueva mujer tiene salud. Tem saúde para dar e vender. Vamos aí no interior de nossas milhares de igrejas. Millares de iglesias. Só quem ama a Solo Deus. quien ama a Dios. Quem não ama a Deus é proibido em frente ao púlpito aí A agora. Dios está prohibido ir delante del púlpito Vamos ahora. aí no interior das nossas En el igrejas. interior de nuestras iglesias. Só os que amam a Los Deus. que aman a Dios. Quem não ama a Deus é proibido orar A Dios comigo. está prohibido orar conmigo. Em toda a terra que nos Que escuta. nos está escuchando. É lindo demais. Porta a igreja que tu és.
Jesus tu estás, se o teu coração é valer, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se estás em Jesus tu estás, se o teu coração é valer, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se estás em Jesus tu estás, se o teu coração é valer, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se estás em Jesus tu estás, se o teu coração, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos. Amém. Igreja, Deus está me revelando aqui uma revelação tremenda. Iglesia, Dios me está revelando una revelación tremenda. Que aqueles irmãos e Que irmãs aquellos hermanos y hermanas que sabem que saben que tem algum pecado em sua que vida tienen un pecado en su vida, e não conseguiram até hoje no han conseguido hasta hoy abandonar esse pecadinho, pecadão. abandonar ese pecadito o pecadón. O Espírito Santo está me revelando El Espíritu Santo me está revelando que você vai conseguir agora. se va a conseguir ahora. Vem à frente, irmã, Ven irmão. adelante, hermano, hermana. Você que tem um pecado em tua Tiene vida un pecado en su vida, que você não consegue abandonar. usted no lo consigue abandonar. Não importa qual seja o No pecado. interesa cuál sea el pecado. Vem à frente, irmã. Venga adelante, É a hermano. revelação do Es la Espírito revelación del Santo. Espíritu Santo. É a revelação do Espírito Santo, meu irmão. Santo, mi hermano. Você vai testemunhar. Luego usted va a Você vai testificar. dar testemunha Va do a dar dom de testimonio Deus. del don de Dios. Vamos também, milhões de Vamos ouvintes. también millones de oyentes. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, que tem algum pecado em sua vida, tienen algún pecado en su vida. que você sabe que é pecado Usted sabe que es e pecado. não consegue deixar. Consigue dejarlo. Se humilhe agora, Humíllase ahora. que Deus vai te exaltar. Aí no interior das nossas igrejas, Señor de nuestras iglesias. ao enfrentar o púlpito, Y delante del púlpito. a revelação é do Espírito Santo. Del Espíritu Santo. Que coisa tremenda, a revelação do Espírito Santo. Esta campanha é a campanha da revelação do Espírito Santo La também. revelación del Espíritu Santo De también. gratidão a De Deus. gratitud a Dios. Da multiplicação dos pães. La multiplicación E de junto com a campanha juntamente con la da campaña revelação do Espírito Santo. del Espíritu Santo. É calabaçurianda labar. Meu irmão, Hermano, você vai sentir uma força tão grande, usted va a sentir una fuerza tan grande. uma reação do Espírito Santo Una tão grande em reacción tua del vida, Espíritu Santo tan grande en tu que vida. você nunca sentiu. Usted nunca la ha sentido. Olha quantos irmãos iam para o inferno. Ni cuántos hermanos iban al infierno. Alguns por causa dos pecadinhos, No por causa de los pecados. outros por causa do pecadão, Otros por causa del outros por pecadón, causa do pecadinho. otros por causa del pecadito. É verdade. ¿Es la verdad? Graças a Deus. Está vendo, irmão? ¿Está viendo, hermanos? Que Deus manifesta o dom do Espírito Santo Don del Espíritu Santo. conforme a necessidade da igreja. Una necesidad de la iglesia. Estão notando esta verdade? Viendo- Há milhões de ouvintes. Vamos millones de oyentes.
Você não consegue abandonar certos tipos de vícios, Usted no consigue abandonar ciertas clases de certos vicios, tipos de pecado. cierta clase de pecados. Aproxima do teu lado em nome de En Jesus. nombre de Jesús, Vocês estão aí no interior de nossas milhares de Dios igrejas. de nuestra millares de iglesia, Estão recebendo o som aqui da sede mundial. de la sede mundial. O Espírito de Deus que não se engana El Espíritu de Dios que no se está equivoca, te revelando aí agora. está revelando ahora. Se você orar com sinceridade agora, Sinceridad ahora, pedindo perdão pidiendo perdón, e prometendo não cometer mais nenhum tipo de pecado, no cometer ninguna clase más o de Espírito pecado. Santo vai se apoderar do teu corpo mortal. Como é bom estar no culto, né? Bueno estar en el culto, É tremenda a revelação do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, ¿no? Sí, mis hermanos. tudo isso nós recebemos o dom do Espírito Santo. Nosotros recibimos el don del Espíritu Depois Santo. de batizar nas águas, Luego de bautizarnos en las e aguas, recebe o batismo com fogo e com Espírito Santo. bautismo con fuego y Espíritu Santo. Sim ou não? Vamos orar. Mas é muita Vamos orar. gente que ia se perder, meu Deus do céu. Mucha gente se iba a perder, mi Dios del cielo. O diabo põe vergonha, né? Diablo coloca vergüenza, ¿no? Não, eu estou bem, então é santificação. Santificación. O Espírito Santo conhece os nossos corações. Por isso que a Bíblia diz Por eso que dice la Biblia que Deus não quer que Dios no quiere que ninguém se perca, que nadie se pierda, mas que todos sejam salvos por Jesus. Chego mais. Então vamos orar. Vamos se humilhar para Deus. vamos a humillarnos para Dios. Então Deus mostrou que você tem que se humilhar agora, Dios ha mostrado irmãos. que usted se tiene que humillar ahora, hermano. Abandonar os seus pecados. Abandonar sus pecados. Que você não tinha força, Que usted no tenía fuerza. mas pela revelação do Espírito Santo, Por la revelación del Espíritu Santo, a força divina se apoderou de la você fuerza agora. divina se apoderó de usted ahora. Aí mesmo na Europa, na Ásia, Europa, Oceania, Asia, na África. Oceanía, É aqui na América do Sul, América do Sul, Central, América América do Norte, na América del Norte, Oceania. Oceanía. Ore conosco agora. Ven con nosotros ahora. Deus quer ver sinceridade. Quiere ver la sinceridad. Ele está nos escolhendo segundo a sinceridade Conforme la sinceridad dos nossos corações. de nuestros corazones. Nós vemos a aparência, Vemos la apariencia mas Deus olha para os nossos de corações. nuestros corazones. Bilhões de irmãos e irmãs. Millones de hermanos y hermanas. Note como é que você vai se libertar agora ¿Cómo usted se va a liberar ahora? desses pecados que era impossível para você. Imposible para usted. Arianda lavai, orianda lavai. Não é possível agora com a revelação do Espírito de Deus. Santo de Dios. Então agora o Espírito de Deus vai fazer uma obra em tua vida muito Hacer una obra en grande tu vida muy grande. que você precisava ter. Usted necesitaba E tener. agora chegou o dia e hora Llegó el día y la e o hora. momento. Y el momento. Grite conosco, milhões de Con ouvintes. millones de oyentes. E Deus vai te Y ouvir Dios te va a oír. aonde estiver. ¿Dónde estuvieres? Grita, meu Deus. Os presentes também que frente ao altar. Grita, meu Jesus. Tem misericórdia de mim. Tenho sido um sofredor por causa dos meus pecados. Porque o salário do meu pecado e as minhas enfermidades. Oh, meu Deus, salário dos meus pecados, ó Deus, é os meus muitos problemas, mas tem misericórdia de mim, porque foi o Espírito Santo que me revelou agora do meu pecado. E agora sei que tenho força do Espírito Santo em mim. Tenho força do Espírito Santo em meu corpo mortal para renunciar todo tipo de pecado, principalmente aqueles pecados, meu Deus, que eu não conseguia. Agora sei que já estou liberto
A tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus nos diz: seu Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Grita, meu Deus, eu aceito a Jesus com toda a sinceridade do meu coração. Eu estou olhando agora, Senhor, para a sinceridade do meu coração. Oriada Arabaia, tua palavra nos diz: quem habitará no teu reino? Os que são limpos de mão e puros de coração. Oriada Barabá, Oriada Arabacê. Senhor, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Obrigado, Senhor, pela revelação que fui revelado agora, para receber força de Deus e porção dobrada, porção desdoble pelo Espírito Santo da verdade e da justiça. Jesus querido, agora eu sou um crente fiel desta igreja. Deus é amor, porque foi o Senhor que me revelou agora. Amém, Jesus, amém. Grita, meu Deus, esta igreja agora é a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Ainda tem pessoas, irmãos, irmãs. ¿Hay personas, hermanos y hermanas? Pode louvar a Deus. Espera um minutinho, irmãos. Espera um minutinho ainda, eu vou fazer uma oração especial por vocês. Especial por ustedes. Se não quer oração, não vem receber a bênção. Tem pessoa, duas pessoas entre nós que não se humilhou. Nosotros que nos humillaron. Sabe que estão em pecado e não se humilharam. No se han humillado. Infelizmente, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. La mano de Dios va a pesar sobre ustedes. Porque você conhece o teu pecado. Porque usted conoce su pecado. A Bíblia que diz. Y la Biblia que dice. Eu conheço os meus pecados. Conozco mis pecados. E os meus pecados. Mis pecados. Estão todos os dias. Todos los días. Diante de mim. Delante de mí. Essas duas pessoas crentes. Dos personas creyentes. Que não quiseram se humilhar. Que no se quisieron humillar. Passaram-se para uma mãozinha. Se pasaron por agora vão acertar com o Senhor teu Deus. Van a arreglar ahora con el que Señor te deu Dios, oportunidade. que te ha dado oportunidad. Pela revelação do Espírito Santo. Por la revelación del Espíritu Santo. Atenção, milhões de ouvintes também. Millones de oyentes también. O Senhor está revelando. El Espíritu Santo me está revelando. 698 irmãos crentes também. 698 hermanos creyentes. Que não se humilharam. No se humillaron. Agora orando conosco ahora não. Orando con nosotros. Porque quer continuar nos seus pecados. Porque quiere seguir en sus pecados. Não se assuste agora. No se asuste ahora. Porque diz a palavra. Que dice la palabra. Diz Deus. Dice Dios. Não farei coisa alguma. No haré ninguna cosa. Sem primeiro. Sin primeramente. Revelar. Revelar. Olha bem, diz a Bíblia. Revelar. Dice la Biblia. Revelar. Para meus santos e profetas. Para mis santos y profetas. Veja, Deus te revelou. Vea que Dios te reveló. Então agora você vai se dar
Mal agora. Mal ahora. Você resistiu. Usted se resistió. Agora as dores vão ser grandes Ahora demais los dolores van a que ser você grandes não por vai demás, suportar. que usted no va a soportar. A oportunidade Deus te deu. Oportunidad Dios te dio. Aonde está nosso ouvinte? ¿Dónde nos está escuchando? Vamos orar mais uma vez por vocês. Vamos a orar una vez más por ustedes. Antes, porém, Antes aún, todas aquelas pessoas que não eram crentes, todas aquellas personas que no eran os irmãos de outros ministérios, hermanos de otros ministerios, que vieram à frente também, que han venido adelante también, aceitar Jesus, aceptar a Jesús, receber o milagre de Jesus recibir aqui el milagro agora. de Jesús aquí ahora. Quer lembrar vocês, irmãos e Quiero recordar a ouvintes, ustedes, hermanos y oyentes, que o cigarro está matando el cigarrillo está matando mais de 6 milhões. más de 6 millones. Não é 6 mil, não. No son 6.000, no. Mais de 6 milhões de Más de pessoas 6 millones fumantes de personas fumadoras morrem por ano mueren al año com câncer con cáncer proveniente do que cigarro. proviene del cigarrillo. Então, ouvintes, diante disso, Oyentes, delante de esto, escapa do câncer. escápate del cáncer. Mesmo que você está com Mismo que câncer, estás con cáncer, devido ao teu cigarro, motivo de tu cigarro, Deus vai te curar agora. Dios te va a sanar ahora. Se você apanhar a tua carteira de cigarro Su paquete de aí cigarrillo, no interior da nossa el igreja interior de nuestra e iglesia, jogar em cima do púlpito, arroja arriba del púlpito, Deus vai Dios va curar o teu câncer a sanar tu agora. cáncer ahora. Ouvintes em casa também, Gente de casa también, que destruir a carteira de cigarro el paquete de para cigarrillo, nunca mais fumar. para nunca más fumar, Deus vai curar o teu câncer aí va agora. a sanar tu cáncer allí É ahora. terrível o teu câncer, ouvinte. Horrible tu cáncer, oyentes. Aleluia, glória a Deus. E aqui entre nós, quem ainda fuma, levante a mão. Quien fuma aún, que levante la mano. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por ustedes. Segura a mão levantada, Mantengan la mano irmãs. levantada, hermanas. Irmãos que fumam. Hermanos que fuman. Deus vai te libertar Te va agora. a liberar ahora. Eu também fumava quando También aceitei fumaba cuando Jesus. acepté a Jesús. Jesus me libertou na hora. Jesús me libertó. Irmãos me liberó al queridos, instante. irmãos amados. Hermanos queridos, hermanos Quem está com amadas. cigarro aqui na ¿Quién está con el bolsa? cigarrillo en el en la Levanta a cartera? carteira de cigarro, irmão. Levanta. Levanta el paquete de Sua cigarrillo. carteira de cigarro em nome de Jesus aqui Cigarrillo en nombre agora. de Jesús aquí ahora. Como um ato de fé. Como un acto de fe. Ela vai buscar a carteira de cigarro lá na bolsa. Vamos esperar voltar. Levanta a carteira de cigarro, irmã, em nome de Este Jesus. paquete de cigarrillo, hermana, en nombre Eu de garanto a tua libertação agora em nome de Jesus. Irmãos queridos, levanta tua carteira de cigarro Levanta el agora. paquete de cigarrillo ahora. Levanta, irmão, em nome de Levanta el Jesus. hermano en nombre de Jesús. E Deus vai te libertar agora. Y Dios te va a liberar ahora. Ouvintes, vão destruindo a carteira de cigarro aí. Van destruyendo el paquete de Destruindo cigarrillo. cachimbo, Van charuto. destruyendo la pipa, el habano. Vão destruindo todo tipo de tabaco Destruyendo toda clase de tabaco. que dá câncer em você. Provoca el cáncer en E agora câncer nunca mais. Y ahora cáncer nunca más. Porque já vai curar você do câncer também. Jehová va a sanar del Que cáncer también. destruir o cigarro. A quien destruye el cigarrillo. Aonde estiver nosso ouvido. ¿Dónde se estuviera escuchando? Toda a igreja em pé, vamos orar. Ahora vamos a orar. Recebendo todo mundo como crente da nossa Como igreja. creyente en nuestra iglesia. Os irmãos também de outros También ministérios hermanos de otros ministerios. que também não conseguiram vencer No certos han tipos de conseguido pecado. vencer ciertas clases de Não pecados. conseguiram abandonar. No consiguieron abandonar. Agora já conseguiram em nome de Ahora han Jesus. conseguido en nombre de Jesús. Então vão congregar conosco Van a congregar também. con nosotros también. Porque, meus irmãos, se você está lá no meio daqueles crentes Usted está allá en medio de esos de creyentes, maus costumes, malas costumbres, que vivem coisas erradas, que viven en cosas você vai erróneas, se contaminar com va a eles. contaminar con ellos. Então congregue na igreja Deus e La Amor, iglesia Dios es amor. aí mais próximo da tua Cercano casa, de tu casa, da tua tu cidade, ciudad, no teu país, país, onde está nos donde escutando. nos está escuchando. Olha os intérpretes falando Mire los intérpretes na tua hablando própria língua. Joga, propia irmão, joga. lengua. Quem dá glória a Deus e palma por esta manhã que está jogando cigarro. Isso é fé, isso é fé. Isso é fé em Deus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. O Deus das causas impossíveis. Chegou o momento de Senhor operar milagres. Milagres na vida das irmãs, irmão. Libertando de todos os vícios. Libertando as bebidas alcoólicas do cigarro. Libertando os jogos. Libertando, Deus, de todo tipo de tabaco. Libertando, Deus, de todo pecado. Saia, Satanás! Sai de mão do pecado. Em nome de Jesus. Sai de mão do vício. Saia, Satanás! Você que escravizava esses irmãos. Você que escravizava essas irmãs, Satanás. Você foi derrotado, Satanás. Pela revelação do Espírito Santo. Você foi derrotado agora, Satanás. Pela divina revelação do Espírito Santo. Sai, 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 sai. Sai dessa mente. Sai desse coração. Sai desse corpo. Para você, Satanás. Fazia esses irmãos pecar contra Deus. Saia, Satanás. É você, Satanás, e a seu irmão pecar contra o Senhor. Saia, saia, saia e não volta mais.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem grite amém? Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, todos vocês todos ustedes, vão deixar o nome para nós orar por nombre para vocês. que oremos por A ustedes. Bíblia nos diz: Nos dice la Biblia, oração feita por um justo, la oración hecha por un por justo, um que foi justificado por Deus, pode muito em seus efeitos. justificado por Dios, puede muchos sus efectos. Isso vai acontecer na vida de Eso va a vocês. ocurrir en la vida de ustedes. Só um minutinho, irmão. Irmãs, vamos aqui à minha esquerda com as nossas obreiras. Por favor, vamos lá, irmãs. Receber o Novo Testamento de Jesus gratuitamente. Gratuitamente. Vocês que não têm a Bíblia, Usted que no tiene la Biblia, eu preguei hoje para vocês no he Novo predicado hoy para Testamento de ustedes Jesus. el Nuevo Testamento de Jesús, É Evangelho de São Lucas. el Evangelio de San Lucas. Tem 27 livros. Tiene 27 Vamos libros. lá, minhas irmãs, aqui à minha esquerda, por favor. Vem aqui atrás do púlpito onde eu estou. Aqui fica bem à vontade, irmãs, para vocês receber o Novo Testamento de Jesus e deixar o nome para nós orar por vocês. Irmão, vamos aqui à minha direita, irmãos, aqui, receber o Novo Testamento de Jesus, com nossos obreiros à minha direita. Vamos lá, por favor, é uma bênção, é uma vitória muito grande. Victoria muy grande. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou a vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Com Jesus. Eu vivia na escuridão, em tenebras e sem salvação. Eu vivia na escuridão, em tenebras e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus vai tudo bem, com Jesus vai tudo bem, amém. Glória a Deus, glória a Jesus.